Paz do Senhor, meus queridos, ou quem prefira, graça e paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Quimas e eu estou gravando esse vídeo para o canal Márcio Quimas Adoração, Louvor, Reflexão. E hoje nós vamos refletir sobre um ponto muito importante. Nós vamos falar de um texto que ele é muito debatido, muito discutido, que é Romanos capítulo 9. E se nós analisarmos o capítulo 9 de Romanos, a partir do verso 11 até o número 23, a gente vai ver que, de uma forma geral, esses textos falam da soberania de Deus. Mas como que essa soberania ela é exercida sobre o ser humano? Alguns creem de uma forma radical, como é chamado voluntarismo, de que alguma coisa é certa simplesmente porque Deus assim a quis. Resumindo ou simplificando, é como se Deus pudesse afligir negligentemente, arbitrariamente, a sua essência imutável, como por exemplo, Deus é amor, a sua essência é amar, e ele passa a odiar alguém. Ou Deus é justo, a sua essência é de praticar a justiça, e ele fosse injusto com alguém. Então ele tem que ser imutavelmente amor, então ele tem que ser com todas as pessoas. Então ele tem que ser imutavelmente justo, então ele tem que ser com todas as pessoas. Então a gente observa que essa doutrina, o voluntarismo, Deus poderia querer que o amor fosse algo errado e o ódio fosse certo, ou que a injustiça fosse certa e a justiça errada, e etc. Então a gente vê que isso é uma doutrina, é um absurdo, é contraditório, porque nada pode ser injusto, ou seja, não justo, a menos que haja um padrão definitivo de justiça, tal como a natureza de Deus é, pelo qual possamos saber qual o que é não justo. Então tem que haver um padrão. O padrão das coisas ela está definido pelo quê? Pela natureza ou pela essência imutável de Deus. Então, contra essa doutrina do voluntarismo, existe uma outra doutrina que a maioria das pessoas creem, que é o essencialismo, que quer dizer que Deus a quer porque ela é certa e porque está de acordo com sua natureza imutável. Então, a gente vê que Deus ele é um ser simples. A Bíblia declara que Deus ele se autodenomina eu sou. Ou seja, ele não é composto. Ele não tem potencial para ter mudança. Senão ele não seria Deus. Então o que ele tem, a sua essência ele não muda, é imutável. O que muda é as suas atitudes em relação ao que o homem faz. Por exemplo, no caso de Nínive, Deus tinha decretado os juízos de morte, mas como na essência de Deus, Deus é amor e é justo, ele envia o profeta Jonas, mesmo ele não querendo ir, e o que acontece? Com sua pregação eles se arrependem, e o que Deus faz? Ele muda não a essência dele, porque a essência dele era querer que todo ímpio se salve. O que ele faz? Ele se arrepende, e o que acontece? Deus retira aquele juízo de morte. Então a gente vê que Deus ele é perfeito,
E ele não pode adquirir mais perfeição. Não tem como Deus querer mais perfeição. Isso principalmente quer, moralmente. Por isso que ele é confiável. Então, ao analisarmos Romanos, nós vamos ler agora primeiro, Romanos capítulo 9, versículo de número 11, que diz assim: porque não tendes ainda nascido, nem tem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, fosse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci ou odiei Esaú. Então essa é uma passagem muito uma das favoritas que o voluntarismo gosta e faz, porque ela parece dizer que Deus não somente ama apenas o eleito, ou seja, o salvo ou para a salvação, mas também que até odeia o não eleito, ou seja, o perdido, a condenação eterna. Então esse é um dos primeiros textos que nós vamos analisar. Primeiro, Deus não está falando aqui com o indivíduo Jacó, mas a respeito da nação de Jacó, que era Israel, que era e que é Israel. A gente vê em Gênesis 25, 23, quando a predição foi feita, foi dita a Rebeca: duas nações estão em seu ventre, já desde já as suas entranhas 2 povos se separarão, o mais velho servirá o mais novo. Versículo de número 12. Então, qual é essas duas nações que viriam desses dois? Esaú viria a nação de Edom, e de Jacó viria a nação de Israel, a qual que, o mais velho servirá o mais novo. A gente sabe que quem nasceu primeiro foi Esaú. Esaú era o primogênito. Depois nasceu Jacó, mesmo que por um pouco tempo de diferença, mas a palavra diz, a gente vê lá em Gênesis 25, 23, que o mais velho servirá ao mais novo. E a gente vê isso na história. Então, assim a eleição não é individual, mas uma eleição coletiva de uma nação, a nação escolhida de Israel. A referência aqui não é a salvação da alma, mas uma posição de tarefa histórica. Privilégios mais altos, como a cabeça da raça eleita, antes que a outra. Então, Deus, ele elege Jacó como representante da nação de Israel. E por seguinte, Esaú seria a nação que nós chamamos de Moabe, melhor dizendo, de Edom. Então a gente vê nesse primeiro ponto aí que o que esses voluntaristas eles pensam já começa a ser destronados. O segundo ponto, que mesmo a eleição coletiva de Israel como nação, cada indivíduo tende a aceitar o Messias Jesus, a fim de ser salvo. Em Romanos capítulo 10, verso 1, diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Mais adiante, referindo-se a Israel, a Bíblia diz que todo Israel será salvo. Ele está se referindo ao Israel daquela época. No tempo presente, também no futuro, sem dúvida, existirá um remanescente de Israel. Assim, mesmo que a nação fosse eleita
cada indivíduo teria de aceitar a graça de Deus pela fé para ser salvo. Romanos capítulo 11, verso 20. Então quando nós lemos versículo número 11, né, o que está acontecendo, que o texto está falando da soberania de Deus, que escolheu Jacó para ser o representante da nação de Israel. Não para uma salvação individual. A gente vê isso em chamados até mesmo individuais, né, dos profetas. Jeremias chamou desde o ventre. Mas chamou para quê? Para um serviço como profeta. Não para uma salvação individual. Então, nós estamos vendo no primeiro ponto e no segundo ponto que isso se contradiz. Não é realidade bíblica. E o terceiro ponto, o amor de Deus por Jacó e o suposto ódio por Esaú. Esse texto, Paulo, ele não está se referindo a Gênesis capítulo 25. Ele não diz respeito aos homens que nasceram naquela época, mas que após terem vivido. A citação de Romanos 9,13 não é de Gênesis, quando eles viveram 2000 anos antes de Cristo, mas é de Malaquias, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, ou seja, 400 anos antes de Cristo, muito depois de eles terem morrido. E isso fica provado que o mais novo haveria de servir o mais velho haveria de servir o mais novo. A respeito da nação de Jacó e de Esaú, que é de Edom. Não é dito somente nos séculos após os progenitores terem morrido, mas é dito também em consideração ao que a nação de Edom tinha feito à nação escolhida de Israel. A gente vê isso muito bem documentado em Números capítulo 20. Por causa disso é que Deus aborrece ou odeia, entre aspas, esse país. Mesmo assim, o indivíduo, assim individualmente, há crentes tanto em Edom, nós vemos isso no livro do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 1 e 2, quanto nos países vizinhos, como Moabe. Nós vemos Ruth, capítulo 1, Ruth, no capítulo 1, como também haverá pessoas no céu de toda tribo, raça, língua, povos e nações. Então a gente vê que essa doutrina voluntarista ela é uma doutrina não bíblica. Ela não mostra a realidade dos fatos, né? E o quarto, para a gente terminar, a palavra hebraica para odiei é sané. Pode ser traduzido como rejeitar, aborrecer, dá um sentido de amar menos. Um sinal disso vem da vida do próprio Jacó. Gênesis 29, 30 e 31, que a Bíblia diz que Raquel era sua esposa, e ela era preferida. E o Senhor viu que Lia era desprezada, literalmente odiada. A primeira expressão indica um afeto forte e positivo, de amar. A segunda não ódio ativo, mas meramente um amor
menor. O mesmo é verdadeiro no Novo Testamento, quando Jesus disse em Lucas capítulo 14, versículo número 26, na Almeida Revisada Atualizada: se alguém vem a mim e não aborrece, esse aborrece, o grego é missel, é o mesmo sentido do hebraico sané, que não aborrece o seu pai e a sua mãe, não pode ser o meu discípulo. Uma ideia paralela é expressa em Mateus capítulo 10, verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então por exemplo, existe um ministro que viveu no século XVIII, XIX, a qual tem seu nome uma teologia sistemática, existe também uma concordância bíblica, um dicionário, podemos dizer assim. O que ele faz? Como ele é voluntarista, nesse dicionário que leva o seu nome, só existe um único significado dessa palavra. Mas se você analisar em outros dicionários bíblicos, todos eles vão mostrar isso. E você faz uma associação. Será que Jesus, que foi o criador da família, que tem preservado a família de Satanás, vai querer que você odeia o seu parente, sua mãe e seu pai, em prol de amar a Jesus? Eu não vejo isso lógico nem bíblico. Então a gente vê que esse amor de Deus expresso é o mesmo, tanto para os que creem, ou seja, os que recebem a Deus, e quem recebe a Deus são salvos, quanto para o incrédulo, que o rejeita. O amor recebido, ele é bem maior para o que crê. Então, esse primeiro vídeo, nós estamos falando sobre isso. Na verdade, hoje começamos a tirar as pedras do sapato, mostrando que o que as pessoas, muitos têm professado no século XXI, na verdade não é a realidade nem bíblica e nem pela lógica. Amém? Se você gostou desse vídeo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, né? Ative as notificações, compartilha, comente, porque a partir desse vídeo nós vamos fazer outros nesse mesmo sentido, e vamos analisar outros textos para provar que esse voluntarismo que muitos professam, muitos creem, na verdade é uma falácia, não é a verdade nem a realidade. Amém? Fiquem com Deus, querendo Deus. Fui.